pela na discussão de hoje. E a gente vai estar trazendo uma discussão em relação ao uso, né, de aprendizado de máquina em ciências dos materiais. Né? Então, grande parte desse material, na verdade, foi preparado pelo Dr. Camilo Salvador, né, e ele vai estar nos acompanhando em uma das atividades que a gente vai estar realizando quanto a esse tópico. Né? Então, seria muito pretensioso de minha parte de achar que em uma aula a gente pudesse cobrir tudo sobre aprendizado de máquina, ou menos, né, que vocês saíssem daqui sabendo o que seria esse aprendizado de máquina. Né? Na verdade, isso é uma grande área do conhecimento, tem um esforço enorme, principalmente o pessoal da ciência de computação, né, para desenvolver essas técnicas. Né? E o que a gente vai mostrar aqui, na verdade, é emprestar algumas dessas técnicas que foram desenvolvidas pelo pessoal da computação a parte de ciência dos materiais. Né? Então, vamos utilizar essa aula e na próxima semana para estar explorando um pouco dessas técnicas, né, pensando em como a gente pode descobrir novos materiais ou mesmo fazer uma prospecção de materiais para uma determinada funcionalidade, ou determinada um espaço amostral de composicional, né, desses sistemas. Né? Então, só relembrando um pouco o que é que a gente vai estar fazendo nas próximas aulas. Então, ontem a gente discutiu quanto aos projetos, né, e hoje e na próxima semana vamos tratar da parte da aprendizagem de máquina, né, para finalmente, né, atacar a última linha de metodologias, que seriam os elementos finitos, né, e finalizar, né, parte do curso, tanto com a atividade da Wikipedia, quanto a realização dos projetos. Então, hoje, eu vou introduzir alguns conceitos básicos, muito básicos mesmo, de aprendizagem de máquina, né, contextualizar essa metodologia dentro da ciência dos materiais, e o Dr. Camilo Salvador ele vai conduzir, né, o nosso laboratório, primeiro laboratório, um tutorial, né, para vocês terem um contato com como lidar com o banco de dados, né, e fazer análise de variáveis descritivas, né, e potencialmente a gente obter um modelo para um determinado problema que nós escolhemos, né, que seria a progressão do diabetes. Né. Na próxima semana a gente vai estar trabalhando algo mais específico na área de materiais, né, para que vocês possam ter uma noção da potencialidade que é essa técnica, esse conjunto de técnicas, na verdade, né, dentro da ciência dos materiais. Né. O que muda com o aprendizagem de máquina? Né? Como eu havia comentado no início do curso, né, a gente, até o momento, discutimos metodologias que têm, que é o que se constitui como a ciência computacional, né, de materiais, onde a gente usou tanto a teoria da funcionalidade quanto o Monte Carlo e a dinâmica molecular, né, e agora a gente vai estar aproveitando de uma outra frente, né, que vem sendo desenvolvida nos últimos tempos, que é o uso, né, de dados, né, para você extrair informações e entender melhor sobre os fenômenos, ao mesmo tempo, né, também otimizar processos, né, e ter um caráter mais preditivo. Né. Então, nesse ponto de vista, o que eu vou fazer aqui hoje são vamos trabalhar em 3 etapas. A primeira eu vou tentar contextualizar, né, as aplicações de aprendizagem de máquina em ciências dos materiais. Vocês vão ver que são aplicações bastante recentes, né? A segunda, a gente vai enumerar alguns conceitos, né, que vão servir como base para a prática que a gente vai estar realizando, né, na metade da aula de hoje. Né? Bom, lembrando sobre o nosso, que aqui acho que vai ser um ponto fundamental em termos do design de materiais, né? O que a gente vem fazendo até o momento é seguindo nessa linha. Então, você tem uma estrutura, a partir da estrutura você obtém as propriedades, e com isso você pode avaliar quanto é a performance desse material. O que a gente vai estar apresentando aqui é uma estratégia que ela vai na direção contrária. Né? Essencialmente, a gente tem um problema da qual você pode extrair propriedades que, de alguma forma, vão resolver aquela solução,
e com isso a gente fazer uma prospecção sobre a estrutura, né, e os materiais que poderiam eventualmente conter nesse sistema. Então, que poderia corresponder, né, àquilo que a gente gostaria de fazer. Então, nesse sentido, né, o aprendizado de máquina ele vai nos ajudar a fazer uma prospecção, uma mineração, né, dentro dos dados já disponíveis, bem como também criar modelos preditivos, né, também em função dos dados que a gente conhece. Então, a proposta, né, de um ponto de vista bem mais geral, né, acho que pode ser resumida nesse slide, né, que é bastante carregado, mas vamos passo a passo sobre o que está por trás da estratégia aqui, né. Bom, primeiro, a gente tem um ponto que é importante, que são os dados, né. De onde vêm esses dados? Esses dados podem ser vindo de experimentos, né, ou mesmo de simulações, dos vários tipos possíveis, né. Então, em princípio, por exemplo, existem grandes bancos de dados que mantêm informações com cálculo de primeiros princípios, né. E a partir desse conjunto de dados, que ele pode ser heterogêneo, então, não necessariamente seguir um certo formato, né, e você pode, inclusive, estar extraindo isso da literatura, a gente vai conseguir fazer uma extração de dados, né, e é uma estratégia que é chamada não supervisionada, né. A partir disso, você pode fazer uma identificação dos fatores chaves dentro da prospecção que a gente gostaria de fazer, né. Então, com isso, a gente pode estar reduzindo a quantidade de dados possíveis, né, que estariam satisfazendo aquelas condições que a gente vai estar impondo, e selecionando esses dados, né. A partir desse momento, você pode aplicar uma estratégia que é supervisionada, né, e, com isso, a gente criar modelos que possam representar parte dos fenômenos ou dos sistemas que a gente está interessado, né. Bom, se eu tenho agora um modelo, né, que, em princípio, caracteriza aqueles sistemas que eu estou interessado, eu posso fazer algo que é muito mais eficiente, que é fazer uma avaliação, né, do que é que esses modelos poderiam estar nos prevendo, né, ao mesmo tempo procurar entender, né, o que é que está acontecendo do ponto de vista dos fenômenos, né, e, obviamente, né, ter um retorno quanto àquele problema inicial que foi colocado. Isso é o que leva, né, como está colocado aqui, ao conhecimento. Então, nessa etapa, é possível que possa aparecer sistemas que não necessariamente a gente havia predito, né, que teriam um certo comportamento, e é onde você acaba descobrindo novos materiais, né, em função de um paralelo, seja pela estrutura, né, seja pela própria características desses sistemas, né. Então, o que vai ser feito ao longo também da nossa exploração, né, essencialmente hoje a gente vai conseguir fazer parte desse processo, né, que é constituir um banco de dados, fazer uma prospecção em cima dele, criar um modelo em cima desse banco de dados, lembrando que, obviamente, né, qual que é a sensação que a gente tem, né, em função da evolução, que é a questão do aprendizado de máquina. Então, quanto maior for seu banco de dados, e ele pode estar aumentando em função do tempo, né, não necessariamente você vai ter uma resposta única para o teu problema, que foi exatamente aquele ponto que eu havia colocado aqui, né. Então, desse ponto de vista, é algo que vai estar evoluindo em função do tempo, mas que vai nos permitir fazer uma triagem, né, muito mais com um certo custo-benefício, né, e poder extrair, né, possíveis novos materiais em função dessa prospecção. Bom, como é que a gente vai estar, como exemplos, né, em termos de aplicações do aprendizado de máquina em ciências materiais, talvez o imediato é a questão da descoberta de novos materiais, né. Então, em princípio, isso tanto dentro do conceito de você descobrir novos materiais, como também no conceito de você desenhar novos materiais, ter um design de materiais, né, porque você pode ter diferentes formatos ou diferentes estruturas, né, e ser capaz de explorar dentro dessas possibilidades, né, prever quais as propriedades que esses materiais teriam, sem que eles ainda existam na natureza, né. Mesmo prevendo essas propriedades,
né, você pode até antecipar quais seriam os caminhos, rotas, né, de síntese para a gente chegar naquele material. Então, como alguns dos exemplos, né, qual que é a ideia? A gente pode criar dentro da prospecção, né, desses materiais, então você vai ter uma certa geometria, um certo motivo que vai ser característico de cada um desses materiais. A gente vai transformar isso em dados, né, ou seja, essencialmente são vetores que seriam impressões digitais daquela característica, né, e a gente pode criar, então, em função disso, uma métrica, né, para saber quem são materiais que são similares ou não, ou que poderiam estar tendo correlações em termos das propriedades que ela teria, e a partir desse conjunto de informações, a gente pode aplicar, então, né, esses métodos de aprendizado de máquina. Né. Eles vão constituir da seguinte forma: primeiro a gente vai ter um conjunto de treino, né, e a partir disso vai levar a propriedades que a gente conhece, né, e em função de regressões não lineares, né, a gente agora vai fazer um conjunto, vamos utilizar um conjunto de dados, que será um conjunto de dados testes, né, que vai nos levar a predições. Né. Então, obviamente, a gente muito provavelmente não teremos um único modelo que nos leve a essas predições, porque isso vai depender tanto do conjunto de dados de treinamento, né, como também da própria escolha que a gente vai estar fazendo em função dos modelos que vão estar aparecendo dentro dessa prospecção. Né. Mas essa é a ideia. Essencialmente, a gente vai estar traduzindo, né, o comportamento da estrutura atômica molecular daqueles materiais, né, ou de propriedades, convertendo isso em informação, né, e de alguma forma capturam, né, tanto as propriedades quanto as estruturas deles, né, na forma de impressões digitais, criando uma certa métrica, né, que poderia ser propriedades ou diferentes maneiras de como você está descrevendo aquele sistema, e a gente vai aplicar, né, esse conjunto de ferramentas, né, que constitui o aprendizado de máquina. Né. Bom, o que é que eu ganho com isso? Né? Então, se a gente for seguindo como eu havia até comentado anteriormente, né, então, o primeiro passo é, de fato, a gente ter esse conjunto de dados. Então, quanto melhor, né, dados que quanto maior quantidade, né, de dados que sejam limpos, entre aspas, né, de alguma forma me passou com uma certa filtragem, né, uma revisão desses dados, a gente consegue agora, né, extrair informações, né, e a partir dessas informações criar, né, em função dessas regressões, modelos que possam estar capturando, né, as propriedades, correlações entre propriedades ou correlações entre composições. Né. Isso é o que vai nos levar a conhecer tanto as propriedades quanto a estrutura. Né. Então, você pode prever novas situações em função de algo que você conhece anteriormente. Né. Então, a vantagem, particularmente no início, né, quando isso acabou sendo criado, se usava muito em estruturas que eram estruturas cristalinas, né, e o conjunto de possíveis estruturas que você teria era de alguma forma finita, mas você poderia ter uma infinita possíveis combinações, né, de elementos químicos naquelas estruturas. Então, essencialmente, é você varrer, né, as várias possibilidades, né, usando modelos, né, que agora são muito mais baratos, né, de ser calculados computacionalmente. Né. Então, antes do processo, era para cada estrutura, você fazia, por exemplo, um cálculo de primeiros princípios, né, e assim ia obtendo determinadas propriedades. Agora, com o conjunto de dados que a gente tem disponível, a gente pode criar modelos que, de alguma forma, capturam, né, as principais características daqueles sistemas e, em função disso, se torna muito mais barato, né, do ponto de vista computacional. Bom, obviamente, tanto o processo de treino, né, quanto o processo de teste pode demorar a depender do conjunto de dados que você tem disponíveis. Né. Bom, como aplicações, até vou trazer um caso que é um trabalho nosso com o Camilo e com o Bruno, que foi explorar, né, ligas de alta performance para aplicações tanto em biomédicas quanto aeroespacial. Né. E aqui a ideia foi usar, né, um conjunto de dados que tem disponíveis de propriedades elásticas, né, criar, né, a partir de aprendizagem de máquina,
um modelo que, de alguma forma, a gente pudesse criar, ter um modelo que tivesse, do ponto de vista composicional, né, recuperasse a informação sobre o módulo elástico desses sistemas, né. E aí, com isso, identificamos uma determinada região que seria de interesse para essas estruturas, para essas aplicações, né, e, a partir desses pontos, você pode propor novas composições e testar, por exemplo, com o cálculo de primeiros princípios, né. Então, essa é uma maneira de você integrar, né, uma informação que veio de banco de dados, né, em função das propriedades elásticas, criar um modelo em função da composição daquele sistema, né, e validar novamente com o cálculo de primeiros princípios, né. Então, as vantagens aqui era que você poderia, em princípio, explorar diferentes sistemas, né, você tem uma otimização não linear, e certamente, acho que talvez o ponto principal aqui é a possibilidade de aparecer situações que não necessariamente a gente havia previsto inicialmente, né, e, portanto, você tem uma maior possibilidade de descobrir novos materiais, né. Bom, em função disso, né, o que é que a gente pode modelar, né, atualmente em aprendizagem, usando a aprendizagem de máquina, né? Essencialmente, se você olhar, isso aqui é um artigo recente do ano passado, né, ele lista várias propriedades que usaram, né, essa estratégia de aprendizagem de máquina para poder estar explorando, né, as propriedades materiais. Então, vai desde de energias livres, né, propriedades termodinâmicas, propriedades eletrônicas, né, por exemplo, o band gap. Isso aqui foi essencial, né, havia uma corrida, na verdade, para você procurar novos materiais para células solares, né, e uma das maneiras era olhar o band gap, da mesma forma da quebra da água, né, propriedades ligadas à parte do magnetismo, né, e mesmo situações que são extremamente complexas, né, do ponto de vista da simulação de materiais, que seria contorno de grão, né, ou mesmo a energia, a mobilidade desses contornos, as energias interfaciais, né, eu vou dar um exemplo sobre isso, propriedades termoelétricas, né, e assim vai, né, e mais recentemente, de grande interesse, né, na área de física da matéria condensada, que são os sistemas, né, de interesse topológicos, né. E aí você pode prever até algumas propriedades, como, por exemplo, supercondutividade, né. Então, a vantagem do aprendizagem de máquina, vocês vão ver, é que ele abre, né, a possibilidade de você fazer uma triagem dentro de um universo considerável de composicional daqueles sistemas, né? Isso é muito mais barato do que se testar um a um. Então, a gente seleciona os melhores candidatos e, a partir dessa seleção, né, que de fato a gente acaba olhando com mais cuidado, né, seja por cálculo de primeiros princípios ou do ponto de vista experimental quanto àqueles sistemas, né? Bom, então, é possível também usar, né, chamadas redes neurais, né, a partir de um treinamento com os dados de teoria do funcional de densidade, o que torna, porque como vocês muito provavelmente já experimentaram, né, o cálculo de primeiros princípios ele pode ser bastante caro, principalmente se você for fazer ele de uma forma massiva, né. Então, é importante ter uma metodologia que, em princípio, possa recuperar a informação que vem do DFT, né, e, ao mesmo tempo, ter um caráter preditivo para a gente poder fazer essa triagem de uma maneira mais eficiente, né. Então, alguns exemplos que saíram recentemente por exemplo, você ter a frequência vibracional, né, de fônons. Então, você pode comparar, né, tanto resultados com DFT, né, e usando, né, resultados com redes neurais, né. O outro caso, que eu acho esse também bastante interessante, você procura pela energia de formação, né. Então, por que é interesse desse tipo de informação? É que, se você está procurando, se você conhece energia de informação, né, essencialmente, se a gente estiver olhando aqui no diagrama de fases, a gente vai conseguir identificar quais situações, né, você seria composições mais estáveis, né, do ponto de vista termodinâmico, né. E dentro desse universo de possibilidades, né, variações de energia de formação que é da ordem de 1000 electronvolt, né,
se você quiser ter um rigor em termos dessas propriedades, né, é essencial, se você fosse fazer tudo isso via primeiros princípios, né, de poderia ser bastante caro. Né. A vantagem com um método como a aprendizagem de máquina é que torna essa exploração muito mais barata e você pode depois validar os melhores candidatos, né, para aquele determinado sistema. Né. E, finalmente, né, também, aqui em termos da energia de formação, quando estava sendo feita uma exploração massiva em estruturas do tipo perovskita, né, de novo, o interesse aqui é em células solares, né, então você procurar saber se ela vai ser estável ou não, e se aprende bastante, né, que essencialmente você explora a tua tabela periódica inteira, né, você vai trocando, né, um elemento colocando ele em diferentes sítios. Se você fosse tentar fazer isso do ponto de vista de primeiros princípios, seria extremamente custoso computacionalmente, né? Mas com esses métodos permite que a gente possa fazer a exploração, uma triagem, né, muito mais eficiente e rápida. Então, a mensagem que eu quero passar é que, bom, o aprendizado de máquina, ele não é, ele é uma técnica que vai nos permitir agilizar esses processos de procura, né? Mas, obviamente, vamos ter que sempre lembrar que não há resposta definitiva, né? É um modelo que você está aplicando em cima dessas considerações. Né? Então, dessa maneira, a gente... mas para criar uma intuição, né, sobre possibilidades, e aí sim, você, dentro daqueles candidatos escolhidos, fazer um estudo mais rigoroso. Né? Bom, então, um exemplo que eu trago aqui, que foi trabalhado nesse próprio artigo, né, é o seguinte: o que foi feito aqui? Essencialmente, você tem a estrutura, né, do meu sistema, né, e a gente consegue converter essa estrutura em um grafo. Né? Ou seja, os átomos eles vão corresponder aos edges, os nós, né, do teu grafo, né, e as arestas seriam as ligações entre esses átomos. Né? Então, se eu consigo fazer esse mapeamento, do ponto de vista computacional, ele é muito mais rápido e interessante. Né? Então, eu consigo criar, por exemplo, uma rede neural que vai aprender como é que cada um desses átomos estão interligados entre si e qual é a energia, o gasto de energia, né, quando você tem diferentes interações. Né? Então, é algo que vai ser muito mais fácil fazer uma procura. Então, se eu fosse trocar, por exemplo, um tipo de átomo em relação ao outro, ou olhar para diferentes situações, né, essa procura via esses modelos é muito mais eficiente, né, comparado com ter que fazer o cálculo para cada um desses casos. Né. Então, o que a gente vai estar procurando aqui é o que é conhecido como variáveis descritivas, né, que aqui depende tanto das posições atômicas quanto das ligações entre esses átomos, e para cada um desses temas você conhece, né, quem seria uma determinada propriedade. Com isso você consegue fazer correlações, né, entre essas propriedades, né, e as informações que você tem a partir do banco de dados. Bom, isso vai ser usado e tem sido usado bastante, né, e a proposta aqui que na próxima semana a gente muito provavelmente vai estar fazendo algo similar, que é para procurar por potenciais interatômicos que de alguma forma capturam, né, esse ambiente local, né, de tal modo que fica muito mais fácil, né, você fazer ter um modelo, né, que, em função do grande número de parâmetros que você teria, né, isso já não vai ser um limitante como teríamos se a gente usasse um funcional, né, para o potencial interatômico clássico. Né. Então, dessa forma, o que está vindo por aí, né, em termos de avanços, né, do uso de aprendizado de máquina para gerar potenciais interatômicos, né, seja baseados em primeiros princípios ou resultados experimentais, né, é que está levando a uma consideração, de fato, ele está superando em termos de acurácia do que a gente já tem disponível, né, quanto aos potenciais clássicos. Né. Então, muito provavelmente, isso é algo que vai ser, na nossa área, né, vai ser lugar comum. Né. Então, a evolução, né, dessas técnicas tem sido estrondosa nos últimos anos. Né.
Então, um exemplo que teríamos, né, então você vê, aqui você tem o cálculo, né, das forças a partir do DFT, né, e um cálculo de referência, né, para um determinado sistema, né, um potencial já conhecido. Se você usa, né, com a aprendizagem de máquina, essa dispersão ela é muito menor, né, e você tem uma maior acurácia, né, em termos das variações, né, em relação ao cálculo de primeiros princípios. Então, aqui, acho que é importante chamar a atenção de alguns fatos, né? Então, de novo, obviamente, a gente sempre vai correr o risco de cair numa armadilha que seria como um modelo ptolomaico, né? Então, você vai ter um modelo que, de alguma forma, quanto mais informações você estiver colocando lá, né, você pode estar saindo daquele modelo e você vai melhorando, colocando como se fosse mais esferas, né, no problema. Mas a vantagem aqui é ser capaz de juntar, né, ter essa ciência, né, de poder juntar essas várias estratégias. Uma que é fazer uma prospecção, né, então você, como os americanos chamam de quick and dirt, né, ela é rápida, mas não necessariamente o mais acurado que você teria, né, e a partir dessa estratégia, né, a gente poder escolher e selecionar, né, os nossos melhores candidatos. Então, é um pouco esse espírito, né, que a comunidade vem tratando a estratégia de usar a aprendizagem de máquina em ciências materiais. Bom, nesses potenciais, o fato da gente ter potenciais, em princípio, mais acurados, né, ela permite uma série de situações, que, particularmente, quando a gente trata da dinâmica molecular, né, você vai ter simulações bem mais representativas, né, sendo que eu posso explorar, né, um conjunto de combinações possíveis que, atualmente, era muito pouco provável que você tivesse um potencial interatômico que pudesse ser capaz de capturar todos esses diferentes ambientes químicos possíveis, né, seja não só da parte composicional, né, como também em função, né, da temperatura, né. Note que vários desses trabalhos que a gente vem trazendo, estou mostrando aqui, né, são trabalhos desse ano, do ano passado, né. Então, é uma área que está extremamente aquecida, né, em termos de resultados, né, que vem saindo em cima dessas estratégias. Então, a vantagem aqui é o fato da gente poder fazer sistemas muito mais maiores, né, com um universo composicional também bem maior, né, e, ao mesmo tempo, explorar diferentes propriedades, né, seja tamanho ou efeitos de temperatura e pressão, de uma maneira muito mais rápida, né, do que a gente teria, por exemplo, numa dinâmica molecular comum, né. Bom, além disso, esses potenciais interatômicos, né, diferente do que a gente normalmente tem em potenciais clássicos, é a capacidade de você explorar, por exemplo, ou defeitos ou superfícies, né. Então, note que grande parte quando a gente discutiu sobre dinâmica molecular, né, no Monte Carlo, né, grande parte dos potenciais que a gente estava trabalhando ali, ela não tinha, a gente não assumia que tivesse reações químicas durante os processos, né, que estariam ocorrendo do ponto de vista da simulação, né. Se a gente quisesse ver uma reação química, né, a gente teria que ou fazer um cálculo de primeiros princípios, ou usar, por exemplo, potenciais reativos, que não necessariamente capturam, né, o que a gente usualmente tem, né, de potenciais de cálculo de primeiros princípios, principalmente em situações que fogem da situação que ele havia sido parametrizado, né. Então, com essas ideias, né, de usar a aprendizagem de máquina para você fazer o ajuste desses potenciais on the fly, ou seja, durante o próprio cálculo, né, isso permite também agora a gente explorar situações que antes era pouco imaginar. Assim, se você me perguntasse uns meses atrás, né, se eu conseguiria ver uma reação química, né, nesse processo, muito provavelmente minha resposta certamente você teria que fazer um cálculo de primeiros princípios. Mas agora a gente já tem, né, um ferramental suficiente para poder gerar alguns desses potenciais que capturam,
né, por exemplo, né, a energia de segregação, ou mesmo para informações como catálise, né, como a gente teria, por exemplo, em ligas, que esse exemplo que foi publicado também esse ano. Então, note que é um novo olhar, né, ele traz contribuições importantes no sentido de poder estar fazendo a prospecção, né, e uma melhor modelagem, né, de alguns desses materiais, e, ao mesmo tempo, né, ele vai permitir, de fato, a gente fazer uma triagem muito mais eficiente, né? Então, você explorar sistemas mais complexos, né, e bebido nisso, né, fenômenos também mais complexos, como é o caso, por exemplo, de reações químicas, né, ou mesmo exploração de situações como defeitos ou superfícies, né? Bom, então, o que é que a gente tem, né, isso é uma visão mais geral, né, do que teria como possibilidades de você ter aprendizagem de máquina aplicado a partir de materiais, mas indo agora para um lado mais prático, né, que seria tentar desconstruir o aprendizado de máquina, né, no sentido que vocês vão ver que ele, né, em essência, né, me desculpem os matemáticos, os estatísticos, o que você vai estar fazendo é uma regressão, né, e, de fato, depois que você descobre isso, acho que perde um pouco do mito, né, da magia, né, do que seria o aprendizado de máquina. Então, a nossa ideia aqui é tentar, de fato, desconstruir, né, essa imagem que parece ser um remédio para todos os males, né, mas que ele vai nos ajudar a nos orientar em relação a algumas escolhas que vai aparecer no processo de descoberta de novos materiais, né. E aí a gente teria duas grandes classes, né, dessas metodologias. O primeiro, que são chamados de não supervisionado, né, e a gente vai usar isso hoje. Essencialmente, a gente vai ter como vetores de entrada, né, e a proposta aqui é tentar descobrir padrões ou grupos, né. Então, você pode categorizar, né, situações, né. Algumas das técnicas usadas é a técnica de redução de dimensionalidade, né, o chamado PCA, que é a análise do componente principal. Eu vou comentar rapidinho sobre ela. A gente vai usar isso ainda no laboratório hoje, né, e a ideia é a gente poder estimar, né, a probabilidade máxima, né, para para essas diferentes situações, né. Então, o que a gente quer aqui é separar e agrupar os dados, né, de acordo com determinadas propriedades ou características, né, impressões digitais que esses dados possam trazer, né. A segunda classe de sistemas, né, ou de metodologias, é chamado aprendizado de máquina supervisionado, onde a gente vai ter tanto vetores de entrada quanto de saída, né. E a ideia aqui, além de você ter uma classificação, né, então você caracterizar, ter categorias discretas em relação a propriedades ou esses sistemas, a gente vai estar realizando uma regressão, né. Ela pode ser tanto de uma ou mais variáveis, né, contínuas. Então, qual que é o processo que a gente vai estar procurando aqui? É aprender uma determinada função. Então, a gente vai ser capaz de propor um modelo, né, que de alguma forma capture, né, algumas das propriedades ou de correlações de propriedades e que permita que a gente possa agora, de fato, fazer uma prospecção muito mais eficiente e rápida, né, em função desse modelo que a gente vai obter, né. E aí, de novo, muito cuidado com o que é esse modelo, do que é essa função, né. Então, ela vai nos servir como guia para fazer a triagem, né, mas não quer dizer que eu vou estar capturando completamente a física do meu sistema, né, e para isso a gente vai ter que dar um passo adiante, que é, em função das características que sair desses modelos, né, a gente poder entender o que é que de fato está por trás do ponto de vista físico. Bom, então, só comentando rapidinho em relação aos não supervisionados, né. Então, a proposta aqui é descobrir padrões ou grupos, né, dentro da classe de dados, do conjunto de dados que a gente tem, né, e vamos utilizar, né, essa estratégia, né, de análise da componente principal desse sistema. Então, para isso, a gente vai fazer tanto a análise e seleção das variáveis descritivas, isso vai ficar mais claro para vocês na própria prática hoje, né,
E ele envolve, não é tanto um pré-processamento, como também uma visualização de dados, né? A gente vai poder ver esses dados clusterizados dentro de ou gráficos ou numa determinada, de diferentes formas, né? Eu vou mostrar algumas aqui nessa discussão agora, né? E o que a gente vai estar procurando, né, então, é tentar estimar uma probabilidade máxima, né? Para isso, vamos usar, né, algumas, inclusive ele vai até ser parte dos processos de aprendizagem de máquina supervisionada, né, que vamos levar ao modelo, né, onde aqui a gente vai estar utilizando, né, métodos não paramétricos, né? Então, eu imagino que o que a gente havia proposto na prática, né, vamos explorar tanto, né, a questão do kernel estimators, como também das redes neurais, bem como várias outras metodologias que poderiam ser usadas aqui, né? Bom, então o que é que a gente vai estar procurando, né? A gente vai estar procurando olhar para correlações, né? E aí vem uma definição que vai ser importante, que é a chamada de correlação de Pearson, né? Ela é essencialmente, né, no primeiro momento, a impressão que tem é como se a gente, de fato, resolvesse, né, as várias correlações entre aquelas variáveis, mas ele é um indicativo, né, ele nada mais é do que uma relação linear, né, então tenha sempre isso em mente, né, entre duas variáveis, e ela varia entre os valores de -1 a 1. Mais um, né? Aqui vai ser rho, na verdade. Então, o que significa isso? Que se ele for mais um, né, significa que eu vou ter uma correlação perfeita, positiva, entre diferentes variáveis, né? Se for -1, né, ela seria uma correlação negativa perfeita, né? Então, você tem como se você tivesse fossem variáveis que elas fossem inversamente proporcionais entre si, né? Então, você consegue mapear, né, obter essas informações, né, diretamente a partir dos seus dados, né, pela própria definição dessa correlação, né, e essa definição ela envolve, né, a gente calcular tantas médias e correlações entre essas diferentes variáveis, né. Então, o que a gente está aplicando aqui, se você for pensar do ponto de vista geométrico, né, é transformar essas variáveis, né, em correlacionadas, esse conjunto de medidas, em conjuntos que são valores linearmente não correlacionados. Então, na prática, né, a gente vai estar procurando por desvios, mas o que eu quero chegar é nesse processo aqui. Então, o que a gente está mostrando, né, vai ser obtido, né, a partir desses cálculos, nada mais é, né, do que uma visão geométrica, né, em termos desse ajuste linear, dessas relações lineares, né. Então, de novo, se você tem um valor de +1 positivo, né, é como se ele fosse linearmente correlacionado, né. Se fosse -1, ele seria linearmente, inversamente, né, proporcional entre si, né. E a gente consegue entender essencialmente como um produto escalar, né. Então, se fosse calcular cosseno, né, entre essas duas variáveis, imagine que para tanto para o conjunto em vermelho, na reta em vermelho, quanto em azul, eu quero saber como correlacionado estão essas retas, né, eu posso calcular o cosseno entre elas, né, e esse cosseno nada mais é do que a própria definição de correlação de Pearson. Então, ela vai nos dar uma ideia de como, né, se vai ser paralela, se for justa geométrico, né, se ela seria paralela ou ortogonal, né, entre si, entre essas variáveis. E isso acaba sendo muito útil para entender quais variáveis elas estariam correlacionadas entre si, né? Acho que tem um caso, assim, isso aqui foi um caso nosso, né, uma publicação recente do grupo. Essencialmente, o que é que a gente fez? A gente criou um banco de dados, né, vindo da dinâmica molecular, onde a gente procurou, né, isso aqui vai ser já um caso de aprendizagem de máquina supervisionada, que a gente vai obter um modelo, mas antes de criar esse modelo, a gente fez o que seria um gráfico de correlação de Pearson, né, desses vários coeficientes. Então, a gente tem as várias propriedades, né, e mesmo alguns elementos, né, daquele nosso sistema que está na dinâmica molecular, e você consegue, né, mapear
né, como uma propriedade depende em função de outra. Então, vou pegar um caso. A tensão interfacial em relação à temperatura. Então, note que essa relação ela é negativa, né, e próxima de 1. Então, significa que, em princípio, você poderia inferir, né, que haveria, essas propriedades estão linearmente correlacionadas, né, e quanto maior for a temperatura, menor a tensão interfacial. Né? Então, é algo que, nos dados, né, a gente poderia começar a ter esse tipo de intuição. Mas essa interpretação não é direta. Né? O que essencialmente esse dado está dizendo é que existe uma certa linearidade entre, uma correlação linear entre essas variáveis. Então, muito cuidado na maneira como a gente vai interpretar, né, o desses dados. Né? Bom, o outro ponto que vai ser usado hoje, né, é a chamada análise de componentes principais, né, e aqui nada mais é do que você fazer uma redução de dimensionalidade, certamente a gente vai ter uma perda de informação, mas vocês vão ver o quão útil, né, vai ser esse tipo de análise, né, e o que vai ser feito é o seguinte, a gente vai trazer nossas informações, né, com vetores, que vai ter uma certa dimensão N, e a gente vai tratar isso como uma matriz, né, e o objetivo aqui é tentar obter uma combinação linear entre esses vetores com a maior variância possível. Né. Bom, o que é que isso nos permite? Né? Na prática, o que é que a gente está fazendo? Né? Então, a gente tem essas correlações, né, que vão ser calculadas, né, e, essencialmente, né, tanto o meu vetor de coeficientes, né, quanto essa matriz de covariância que vai ser calculada dentro do meu conjunto de dados, né, ela vai permitir, o que a gente vai estar procurando, né, é encontrar um vetor que maxime, tenha como valor máximo, né, esse resultado aqui. Né. Então, do ponto de vista geométrico, o que é isso? E como é que isso a gente vai usar para poder ter informações, né? Então, essencialmente, o que ele vai estar trazendo é qual é o conjunto de variáveis, qual é o conjunto de propriedades, por exemplo, eles teriam a maior, se você fosse fazer um ranqueamento, né, teria uma maior pontuação. Né? Essencialmente, isso aqui é uma maneira de você estar pontuando, né, dentro daquele conjunto de propriedades, né, quais daquelas, de fato, estariam mais correlacionadas. Então, com isso, a gente vai ter uma lista, né, dessas principais componentes que podem ser traduzidas como ou propriedades físicas, né, ou situações de interesse. Então, na prática, o que vai estar sendo feito, né, está maximizando essa variância, né, e as rotinas que a gente vai estar utilizando, essencialmente um problema de alto valor, né, vocês vão ver que vai ser possível, né, a partir de combinações lineares, fazer esse ranqueamento, né, em termos dessas propriedades. Bom, o que é que, nesse processo, né, eu vou estar procurar por vetores ortonormais. Na prática, vai ser isso que vai ser feito, né, por trás, quando a gente vai estar aplicando no laboratório, né, e dessa forma, né, você pode avaliar quanto à qualidade dessa composição desses componentes principais. Né. Então, nesse sentido, a gente consegue normalizar que seria a proporção da variância de 0 a 1, e você pode fazer esse ranqueamento. Né. Então, com isso, a gente vai conseguir identificar, né, quais daquelas propriedades, em princípio, seriam, né, as principais componentes, né, que poderiam nos trazer uma informação, agora já com olhar de materiais, né, uma informação física de interesse. Né. Deixa eu ver aqui. O Lauro colocou uma... Eu acho que sua pergunta está relacionada a esse objetivo, né? Se eu entendi bem. Então, o que a gente vai estar procurando aqui é, primeiro, né, acho que talvez vai ficar mais claro quando fazemos o exercício, né,
e aí não vai parecer tão abstrato como eu estou colocando aqui. Então, essencialmente, você poderia ter um conjunto, no seu banco de dados, você teria um conjunto de informações, né, diferentes propriedades, né, por exemplo, coeficiente linear, constantes elásticas, né, e você quer saber agora, dentro dessas propriedades que teria, qual delas, né, estaria mais, com a maior, teria uma maior importância para um determinado observável que você está querendo procurar, né, por exemplo, o módulo de elasticidade, né? Então, qual seria o efeito em termos o módulo de Young ou a razão de Poisson? Então, dentro desse processo, né? Então, olhando isso do ponto de vista de essa combinação linear desses dados que a gente vai estar obtendo, né? Aquele que tiver a máxima variância, né? Ele vai estar sendo traduzido como os principais componentes, né, dessa minha análise. Então, com isso a gente vai conseguir identificar quais propriedades, em princípio, estariam mais próximas, né, não mais próximas, mas estariam estatisticamente mais correlacionadas, né, com aquela nossa função ou situação que a gente gostaria de estar obtendo, né. Então, eu imagino que quando fizermos, né, essa prática, né, isso vai ficar muito mais imediato, né, porque a gente, de fato, vai ver um ranqueamento, né, dentro de diferentes propriedades, e com isso, né, de fato, obter, né, quem seria aqueles resultados mais significativos. Isso eu vou trazer essa discussão quando a gente estiver fazendo, né, o laboratório, né. Então, o que ele está... talvez a gente possa ver aqui por esse exemplo, né? Então, você tem um certo conjunto de dados, né? E a gente vai estar traduzindo todo esse universo de dados, essencialmente, né? Traduzindo isso como um espaço em termos de componentes. Você consegue visualizar certo agrupamento, né? E, ao mesmo tempo, identificar algumas correlações e ranquear, né, essas correlações. Então, por isso que você está maximizando a variância, né, no final das contas. Estatisticamente, é mostrar qual deles, né, que a gente conseguiria estar identificando como, né, as propriedades mais relevantes, ou mais correlacionadas, mais diretamente correlacionadas, né, com o nosso conjunto de dados. Bom, na prática, né, a gente vai ver que a gente vai estar resolvendo é uma equação de alto valor, né, que é o que a gente vai fazer hoje ainda, e com isso determinar quem seria esses principais componentes que viria dessa análise em função dos dados que a gente vai estar colocando lá, né. Então, qual que é um ponto importante? Você pode ter um conjunto multidimensional aí desses dados, né, e a gente vai estar procurando, né, o que a gente vai estar o que vai ser feito, não a gente, né, mas o que vai ser feito com esse método, né, é reduzir essa dimensionalidade. Obviamente, você vai perder informação, né, mas, ao mesmo tempo, né, você ganha uma intuição em relação a quais situações seriam as mais prováveis, né, em termos dessa perspectiva, dessa análise estatística que a gente vai estar criando, né. Então, esse primeiro caso, ele, na verdade, como eu havia comentado, supervisionado, ele vai nos servir para caracterizar, né, e também identificar algumas dessas relações, né, em termos das componentes principais, né. Essa é a primeira parte que a gente vai estar realizando. Uma segunda parte, a gente vai utilizar, né, o aprendizado de máquina supervisionado, ou seja, nesse caso aqui, a gente vai estar procurando, né, essencialmente, você tem várias possibilidades em termos de metodologias, né, que a gente vai aplicar no laboratório hoje são os regressores, e aqui eu vou colocar um pouco sobre o que está por trás sobre o que a gente vai fazer hoje, né. Então, essencialmente, o que é que esses regressores, né? O que a gente, na prática, né,
Aí sim é uma questão da gente desmistificar, né, a metodologia de aprendizagem de máquina, né? E, essencialmente, o que a gente vai estar procurando, né, é fazer uma regressão dentro daquele conjunto de dados possíveis. Então, a gente vai sair com um modelo, né, que, de alguma forma, captura, né, aqueles vários dados, e eu vou começar, por exemplo, pensando em termos de um ajuste de uma função polinomial, né? Então, imagine que a gente vai ter um polinômio de ordem m, né, com vários coeficientes, né, aqui esse w como um vetor, né, e a gente vai considerar inicialmente um modelo linear, né, de relação entre esses coeficientes, né, de tal modo que minha função, né, meu polinômio, ele depende dessa variável x, né, e também desses coeficientes. Então, eu posso fazer uma expansão, né, dessa minha função em termos, né, dos coeficientes, né, e da variável que eu estou interessado. Então, o que eu vou estar procurando é quem seria a função erro, né? Então, essencialmente, a gente vai minimizar essas distâncias, né, entre os meus dados e o modelo que a gente está procurando, como, por exemplo, os mínimos quadrados, né? E, dessa forma, poder estimar quão bom ou ruim é meu modelo, né, a partir desse erro, né? Bom, o que é que isso, como a gente pode usar, né, na prática algo assim, né? Então, eu vou começar com um exemplo que eu coloco aqui, é um ajuste de uma função polinomial, novamente, né? Então, imagine que, se aqui são os meus dados, né, se eu usar, né, um conjunto com m igual a zero, né, essencialmente linear, né, então note que, essencialmente, você não consegue capturar, né, parte desses sistemas, né? Se eu vou aumentando a ordem do meu polinômio, né, cada vez mais a gente está próximo do que seria, né, consegue capturar, né, parte das informações que você recuperar, né, um modelo que, de alguma forma, captura o comportamento daqueles dados, né? Entretanto, se eu for... aí você pode pensar, então, vamos aumentar cada vez mais, né, o número de expoentes que a gente pode melhorar, né, essas relações, né? Então, aqui é um caso onde, se eu escolher, por exemplo, um expoente como sendo igual a 9, né, note que, de fato, essa minha função, ele captura, né, ele passa por todos os pontos que a gente tem, só que ele está muito longe do que é o esperado, né, que seria um resultado real. Então, nesse sentido, a gente consegue, é um problema que seria, como se você chama de overfitting, né? Você está super, não sei qual seria a melhor tradução em português, para super parametrizando, né, o seu modelo, né? E uma das formas de, isso é um problema sério, né, muitas vezes, principalmente em aprendizagem de máquina, né? O que, se você está usualmente em trabalhos, quando você está julgando trabalhos com a aprendizagem de máquina, uma das perguntas mais comuns é sobre a questão do overfitting, né? Então, será que seus dados estão super... você está tendo um problema de overfitting ou não, né? Então, como é que a gente resolve isso, né? Uma das formas é aumentar, né, o número de medidas que você tem na base de treino, por exemplo, né? Então, lembre sempre que o tamanho do modelo, ele tem que ser compatível com o tamanho da base de dados. Então, a gente não tem como fazer milagre aqui, né? Essencialmente, se você aumentar, né, o teu conjunto de dados, né, e com isso vai permitir que você possa também estar aumentando, né, seria, por exemplo, a ordem, né, do polinômio que você estaria usando para fazer a regressão daqueles dados, né? Então, uma das formas, né, seria essa maneira, né, de você estar aumentando a tua instância no banco, na base de treino, né, e com isso evitar, né, o overfitting. Você vai ver que na prática, né, a gente também mostra alguns casos onde você pode estar monitorando para saber se você está tendo um problema de overfit ou não, e como solucionar isso na prática, né? Então,
Uma outra forma, né, que é bastante utilizada, que é a chamada regularização, né, que essencialmente você está colocando a penalização e dessa forma você limita aqueles seus coeficientes, né, os pesos que você está colocando em cada um desses sistemas. Então, na prática, do ponto de vista estatístico, o que você está fazendo é aplicando, né, essa penalização, né, a partir dessa expressão, e com isso a gente consegue ver que, por exemplo, se você pode estar aumentando, de novo, né, que a gente tem o que seria o nosso resultado exato, em verde, né, os nossos dados, e situações onde, se eu aplicar, né, um polinômio de ordem 9, eu estou passando por todos os dados, mas não estou, de fato, seguindo aquele modelo, né? Se eu agora aplicar, né, um peso, né, uma penalização, né, em função desses coeficientes, né, se não tiver nenhuma aplicação, se esse valor fosse zero, né, essencialmente você também não está passando por nenhum desses pontos, né, então esse peso acabou sendo demais, né, mas a gente consegue, né, mesmo com esses, dado esse conjunto em função dentro desse universo de pontos que nós temos, né, se eu aplicar essa penalização, né, a gente consegue modelos muito melhores, né, e mais próximos daqueles reais, né, em função, né, mesmo tendo uma quantidade pequena, né, de dados, né, não necessariamente aumentando a tua base de dados. Então, você tem essas várias estratégias que permitem, primeiro, né, a gente, vocês monitorarem se você está tendo um problema de overfitting ou não, né, e como solucionar isso na prática, né. Então, acho que o que é colocado aqui é você variar, né, que seria esses pesos, né, essa penalização, e a gente consegue ver, né, quando esse erro ele vai diminuindo em função desse peso, chega um momento, né, que você tem um valor mínimo, né, e depois ele volta a subir, né. Então, a partir disso, né, é um indicativo, né, de como você pode estar melhorando, né, o teu processo de parametrização, né, a partir dessa regressão. E com isso evitar, né, esse problema de overfitting, né. Tanto no caso que a gente vai estar fazendo hoje, quanto na próxima semana, né, então é algo que a gente vai estar monitorando, né, como, e verificando se de fato, né, está tendo esse problema de overfitting ou não, né, então, algo que é bastante comum, né. Bom, na prática, o que ele faz para a gente encontrar essa melhor regressão, que a gente vai tentar fazer é minimizar, né, esse erro, né. Essencialmente, você tem uma contribuição que é a contribuição de bias, né, e o peso que você estaria, a penalidade, né, que você estaria aplicando sobre essa diferença, né, entre aquele conjunto de dados, né. Então, do ponto de vista estatístico, né, quando você está tratando de distribuições gaussianas, né, uma forma que a gente usualmente faz é maximizar, né, o logaritmo dessa função de probabilidade. Isso aqui nada mais é do que os mínimos quadrados, que a gente conhece, né, de física experimental, né. Essencialmente, por isso que eu tinha comentado a questão de você desmistificar o que seria esse aprendizado de máquina, né. Nada mais é do que a gente está aplicando algumas funções de regressão que vai nos dar modelos, né, e a partir desses modelos, né, a gente poder fazer uma exploração muito mais eficiente e rápida, né, dentro do conjunto de dados que a gente tiver, né. Bom, do ponto de vista geométrico, né, você, de novo, consegue entender isso a partir da interpretação, como no caso dos mínimos quadrados, né. Então, essencialmente, você está diminuindo, você está verificando, né, uma métrica em relação da distância, né, dos teus dados em função do valor real, né, e a gente consegue, na prática, né, o que vai ser feito são dois pontos. O primeiro é uma classificação, né, e, em seguida,
né, a regressão linear em si. Então, para um conjunto de classes que a gente tiver, né, então a gente vai estar aplicando, né, esse determinado modelo, então você tem vários outros possíveis, né. A gente vai, a ideia é conseguir agrupar esses vetores, né, isso vai ser feito de uma maneira, de novo, acho que essa parte ela pode soar mais abstrata, mas na prática, que as funções que a gente vai estar utilizando vai ser essencialmente aplicando essas operações, né, e no final das contas a gente vai estar calculando, né, esse nosso erro, né, através do traço dessa matriz, né. Com isso, você consegue, né, identificar, né, quão bom ou ruim, né, seria aqueles diferentes modelos, né. Bom, na prática, de novo, deixo aqui a interpretação geométrica, né, desses vetores que a gente estaria procurando, né. E acho que um ponto importante é verificar, por exemplo, quando você usa, né, diferentes funções. Tá? Então, aqui é essencialmente dois casos onde você tem um conjunto de dados, né, e você tem duas classes, que a gente identifica aqui, como os círculos, né, e as cruzes. Né? Então, e aqui a gente aplicou, né, duas formas de poder estar fazendo, né, essa regressão. Uma que seria usando o modelo, né, de mínimos quadrados, né, que seria essa curva em magenta, né, e a segunda, né, usando, né, um modelo de regressão, que é um modelo de regressão logística, né, essencialmente é uma outra função que você poderia estar aplicando. Né. Nesse outro contexto, né, aqui a gente está mostrando esses mesmos resultados. Se você adiciona, por exemplo, né, esse novo conjunto de dados, que ele aparece, né, muito fora do que a gente tinha inicialmente. Então, note que, no caso da função logística, ele é muito menos sensível, né, do que quando a gente usa, por exemplo, a função regressões, né, a partir dos mínimos quadrados. Né. Então, o fato de você ter colocado esses dados, né, adicionais que não estavam antes, né, no processo de parametrização, né, ele tem um peso muito maior. Então, nessa exploração, você vai ver que você pode escolher diferente. Aí, sim, é uma questão de explorar diferentes funções estatísticas, né, e entender aquelas que estariam mais, que seriam mais interessantes para o nosso sistema, ou para o nosso conjunto de dados. Então, você vai ver que, mesmo colocando, aqui nesse caso, né, adicionando dados que não estavam antes, né, você tem um efeito muito maior no processo de regressão. Então, muito cuidado com... Aí onde começa a se tornar, algumas pessoas, ela fica muito pouco rigoroso, né? Então, você começa a tomar, não pouco rigoroso, mas você começa a ter um grau de liberdades, né, que se você não sabe exatamente o que é que está aplicando, possa ser que você não consiga, né, capturar bem, né, ter um modelo, né, que de fato recupere aqueles sistemas, né, aquelas ideias. Né. Então, só como um último exemplo, né, isso a gente acabou usando, né, uma situação parecida, e no final das contas, o que a gente consegue obter o que a gente quer no final desse processo dado o meu conjunto de dados, né, o meu banco de dados, e uma série de propriedades que esses materiais possam ter, né, aqui é um exemplo onde você consegue inferir quanto a uma propriedade física, né, e, por exemplo, determinar quem seria a tensão interfacial em função da densidade do óleo, da composição desse óleo, a composição de salmoura. Né? Então, dessa maneira, né, qual que é a grande vantagem aqui? Aplicando essa estratégia, né, o que antes na dinâmica molecular levava um dia para você obter, agora leva algo da ordem de segundos, né, para a gente obter quem seria a tensão interfacial. Né? Então, caso, se fosse fazer experimento disso, é algo da ordem
no Census, lá no Rio, eles levam em torno de 3 meses, né, para obter uma única medida, né? Então, com isso, você consegue, de fato, varrer muito mais rapidamente, né, essas várias, dentro desse universo de composições variáveis que a gente tem um modelo que, de fato, capture, né, que represente, né, aquelas propriedades físicas, não que capture a física daquele sistema. Isso aí viria num outro momento, né? Então, o que eu teria como uma introdução, né, dessa proposta hoje, em termos das metodologias de aprendizagem de máquina, seria isso. E o que a gente vai fazer, né, daqui a pouco é criar um modelo preditivo, né, e foi usado um caso onde são dados que a gente vai estar explorando, que é a progressão de diabetes, né? Então, primeiro vocês vão manipular a questão do banco de dados, o que tem naqueles bancos de dados, né, quais informações a gente teria. A gente vai, de fato, fazer essa análise dessas variáveis descritivas, né, obter uma matriz de correlação, né, como havia comentado, né, em termos dos coeficientes de Pearson, como também fazer uma análise dessas componentes principais, né, de tal modo que a gente possa ranquear em relação a determinadas situações, ou determinadas propriedades, ou informações, né, e, finalmente, né, aplicar um modelo de regressão, né, da qual a gente pode explorar tanto a questão de penalização, né, como criar um modelo preditivo, né, em função daqueles dados que vão ser analisados, né? Então, dessa forma, vamos fazer 2 partes, uma que seria um não supervisionado, né, em seguida o supervisionado. Então, isso aqui é mais como um aperitivo para o que a gente vai fazer na próxima semana, que, de fato, vai ser um caso, né, mais direto em termos de materiais, né? Então, nesse momento eu vou parar, vou fazer a gravação, né, fazer um breve intervalo, se alguém tiver